Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e trago hoje a sétima aula do nosso preparatório para o Enem. Na aula de hoje, a gente vai dar uma finalização no capítulo de multiplicação e divisão com as nossas três últimas questões, né? Então, vamos diretamente a elas. Questão 22, Enem 2019. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação: um para rolamento, 2 para pastilha de freio, 3 para caixa de direção, 4 para o catalisador e 5 para o amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência. Então, vou destacar ela aqui, não vou ficar lendo para a gente não ficar sendo tomado pelos números, né? Então, apresentou-se a sequência que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem que os produtos apreendidos foram cadastrados. Aí o que ele quer saber é qual item cadastrado que ocupa a posição 2015 nessa sequência. Bom, o próprio enunciado já deixou claro em palavras, mas analisando a sequência numérica você também pode perceber que ela é formada pela repetição dos números. Então tem um bloco ali que inicia a sequência e de repente esse bloco começa a se repetir para poder formar a sequência toda. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é identificar onde que está esse bloco. Que bloco é esse que está se repetindo? A gente não tem muito trabalho para isso não. Por quê? Porque se está tendo repetição, basta que a gente olhe quem que é o primeiro, que no caso aqui é o 5, e olhe onde que ele vai se repetir. Então, tem um outro 5 aqui. Então, olha só, antes desse segundo 5, o que nós temos? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3 e 4. Vou deixar separado aqui, ó. São esses 8 números, tá? Aí, repara que vai ter um terceiro 5 lá na frente. E aí, começando desse nosso segundo 5, tem 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Os mesmos 8 algarismos que começaram nossa sequência. E isso vai acontecer com os próximos 8 também, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Então, o nosso bloco que está se repetindo, vou até deixar anotado aqui, ó. É esse, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, do 5 ele abaixa até o 1. E aí depois ele aumenta de novo. E quando chega no 4, ele reinicia no 5 e a sequência vai se construindo dessa forma, tá? Então, para eu poder saber quem está na posição 2015, basta eu escrever a sequência inteira até obter 2015 algarismos. Se você tiver com tempo sobrando, tipo, sei lá, a prova do Enem dura 24 horas, né? Então você pode fazer. Pô, 24 horas dá pra fazer tranquilo. Claro que não, né, gente? A prova do Enem é limitada. Você tem ali, em média, 4 minutos para resolver cada questão. Então você não vai ficar fazendo no braço, você não vai escrever. Perceba que eu não preciso saber, para saber a posição 2015, eu não tenho que saber a sequência inteira. Eu tenho que saber só como é que a sequência terminou. Sabendo que ela se repete, né? Eu já sei que no início vai ser tudo igual a sequência. Só vai diferir possivelmente lá na última parte. Que a gente pode parar em um número, em qualquer um desses 8 números aí, certo? Então, para começar, já que eu quero a posição 2015, você vai pegar esse 2015 e vai dividir por 8. Por que por 8? Porque o nosso bloco de repetição tem 8 algarismos. Porque fazendo isso, no resultado, eu vou descobrir
quantas vezes eu consegui escrever esse bloco completinho, tá? Então, olha só. 20 dividido por 8, 2. Por quê? 2 vezes 8, 16. Para 20, sobram 4. 41 por 8, 5. Porque 5 vezes 8 é 40. Para 41, 1. E 15 por 8 é 1. E sobram 7. Então, dando significado para esse resultado, esse quociente 251, ele representa os blocos completos, tá? Enquanto que esse 7 aqui nada mais é do que os itens do último bloco. Ou seja, no último bloco, lembra que a gente parou no... Deixa eu reescrever esse bloco, foi estranho aqui. No último bloco, a gente parou com 7 itens, tá? Não deu para completar. Se deu o resto, é porque lá no final ficou incompleto. Eu não consegui escrever um bloco inteiro, tá? Eu parei no 7º. Então, para eu saber qual é a posição, basta eu olhar no bloco original e ver qual item que ocupa a 7ª posição. Então, ó, o 5 ocupa a primeira, o 4 a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, tem a oitava aqui, mas o importante é que o 3 ocupa a 7ª posição no nosso bloco, tá? Então, o nosso 7º item, que é o 3, tem que olhar na codificação para saber quem corresponde ao 3. Se você voltar aqui em cima, você vai ver que o 3 se refere à caixa de direção, tá? Então, o último item da nossa sequência vai ser a caixa de direção. E com isso, a nossa resposta vai ser a letra E. Beleza? Então, assim, é questão, assim, que é um jeito fácil de você resolver, né? Não precisa ficar escrevendo tudo, mas guardem isso, porque caem mais questões como essa no Enem. Vez ou outra aparece. Para você não ter que ficar escrevendo a vida inteira. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 23, Enem 2014. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicas por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso para o show para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? Então imagina só, você tem um estádio, aí tem várias catracas, vários portões para você poder entrar. E é muita gente, 45 mil pessoas que vão nesse show, né, gente? Para a gente poder fazer o tempo mínimo, né? Basta que a gente já tenha essas condições. Divide igualmente. Cada pessoa vai levar exatamente 2 segundos e não vai ter atraso. Então, já que ele falou que vai dividir igualmente, o primeiro passo é calcular quantas pessoas que vão entrar em cada catraca. Mas para isso, eu tenho que saber quantas catracas eu tenho no total. Porque pela informação que ele deu pra gente, a gente tem 5 portões e cada portão tem 4 catracas. Ou seja, se eu pegar os 5 portões, multiplicar pelas 4 catracas, eu vou ter
20 catracas no total. E aí, a ideia é que a gente faça o quê? Pegue as 45 mil pessoas e divida igualmente entre essas 20 catracas. E é isso que a gente vai fazer aqui. 45 mil dividido por 20. Você pode até cortar um zero aqui se quiser. Você vai encontrar 2.250 pessoas por catraca. A partir de agora, não preciso me preocupar com as 20 catracas. Considera que o tempo mínimo é aquele em que todas as pessoas, todas as catracas vão começar a andar, a circular a fila ao mesmo tempo. Então, basta eu olhar para uma catraca, porque o que acontece em uma vai acontecer nas outras, tá? Pelo que falou ali, cada pessoa leva 2 segundos. Então, 2.250 vezes 2 vai dar 4.500 segundos. Esse vai ser o tempo para a gente poder entrar todo mundo, tá? Só que se olha as opções, as respostas estão em hora e minutos. Então eu vou ter que pegar 4.500 e converter primeiro para minuto e depois para hora. Então, 4.500 transformando para minuto. Se você lembrar, 1 minuto são 60 segundos, tá? Então eu vou dividir por 60. Pode cortar um zero aqui. 45 por 6, 7. 7 vezes 6, 42. Para 45, 3. E 30 por 6 é 5, resta 0. Então são 75 minutos. Tá fácil de converter para hora. Mas se fosse outro valor, talvez não seria tão fácil assim de a gente ver. Então é só lembrar que uma hora tem 60 minutos. Então se dividiria de novo por 60. 75 por 60 é 1 e sobra 15. Então aqui vai dar 1 hora e esse 15 aqui representa os minutos. 1 hora e 15 minutos, resposta letra B. Certo? Vamos agora para a última questão dessa aula. Questão 24, Enem 2022. Em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas deve obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que faz as seguintes indicações. Distância mínima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de pelo menos 60% da largura da tela. Ele chama a largura de L ali. A distância máxima entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da última fileira deve ser o dobro da largura da tela, sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura da tela. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas, é considerada a distância de 1 metro entre os encostos de poltronas em duas fileiras consecutivas. Uma sala de cinema, cuja largura mede 12 metros, está montada em conformidade com as normas da ABNT e tem suas dimensões especificadas na figura. Então tem a figura aí, essa questão toda que foi descrita lá em cima. Pretende-se ampliar essa sala, mantendo-se na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para os fundos, a área de instalação de novas poltronas, respeitando-se o limite aceitável da norma da ABNT. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas da sala, instalando-se novas unidades iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após essa ampliação? Bom, muita informação.
tá? Mas, em resumo aí, é, você tem que colocar as poltronas de acordo que você tenha um conforto visual. Quem está na frente não pode ficar tão perto a ponto de não conseguir ver as bordas, vamos pensar assim. E quem está lá atrás também não pode ficar tão longe a ponto que fique ruim de ver, fique pequeno, fique mais difícil, tá? Então é para isso que as normas existem. Então, num primeiro momento, se você olhar na imagem aqui, ó, nessa área que está em branco aqui, ó, que eu estou riscando para poder mostrar para vocês, é a sala original do cinema, que ela está seguindo a recomendação de que a distância da última poltrona é no máximo 2 vezes a distância para a tela. A ideia aqui é ampliar o cinema utilizando essa distância aceitável aqui, que é praticamente 3 vezes a largura da tela. É 2,9 para não falar que é 3. Né? Então, se for 3, passou, não pode. Então vão de 2,9. Então, como é que a gente vai montar isso aqui? Para começar, né? A gente não. Do jeito que está montada a questão, eu não vejo por que a gente olhar a situação da sala hoje. Tá? Se por acaso, quando eu li essa questão primeiramente, eu até fiquei na dúvida, porque eu fiquei pensando se eles realmente aproveitaram o espaço ao máximo para trás quando construiu a sala, ou se colocou o mais perto possível, porque isso faz diferença. Porque quando ele fala que a distância mínima é 0,6 da tela, da largura da tela, é, quando fala mínima, não quer dizer que tem que ser exatamente 0,6. Tem que ser pelo menos 0,6. Então pode ser um pouco mais para trás. Então se eles optaram, por exemplo, em encostar, pegar, por exemplo, essa poltrona aqui, ó, e encostar na parede lá atrás, certamente a poltrona aqui da frente vai ficar um pouco mais para trás também. Só que analisando o gabarito e tudo, não é levado em consideração. A gente vai considerar que a distância da primeira poltrona para a tela é exatamente 0,6 da largura. Tá? Então, vamos lá, ó. Vamos organizar o pensamento. Falei demais, não escrevi nada, vamos organizar. Largura da tela. Para começar, largura da tela. É o L que ele usou lá, né? Que são 12 metros. Distância mínima. A distância mínima é a distância da tela até o encosto da primeira fileira. Tá? Pelo que está ali, até na figura está isso, é 0,6 L, ou seja, 0,6 multiplicado por 12. Isso aqui vai dar para gente 7,2 metros. 7,20 metros. Essa é a distância da tela para o encosto da primeira fileira. A distância máxima, e aí eu vou tratar da distância máxima aceitável, ou seja, essa que a gente vai obter quando ampliar a sala, pelo que está lá em cima, ela é 2,9 L. Ou seja, 2,9 multiplicado por 12, que é a largura. 2,9 vezes 12 vai dar 34,8 metros. Acompanha o raciocínio? Vamos lá. Agora a gente vai calcular aqui qual que é a distância entre o encosto da primeira fileira até o encosto lá da última. Ou seja, eu vou calcular o espaço que a gente tem atrás da primeira fileira. Então, o espaço que tem atrás é só eu saber, ó.
Se a distância até a última fileira é 34,8 e a distância até a primeira fileira é 7,2, subtraindo isso daqui, você vai encontrar 27,6. Tá? Então, atrás da primeira fileira você tem 27,6 metros. Aí, lembra que, pelo que está informando ali em cima, o espaçamento entre fileiras, ou seja, de um encosto para o encosto de trás, ele tem que ser de 1 metro. Tá? Então, as informações que eu preciso já estão aqui. Ó. Eu sei que atrás da primeira fileira eu tenho 27,6 metros e eu tenho que guardar 1 metro para cada um. Ora, se eu tenho que guardar 1 metro para cada um, o que vai acontecer? O total de fileiras, utilizando esse 27,6, eu consigo no máximo 27 fileiras para trás. Concorda? Porque eu tenho que guardar 1 metro. Cada 1 metro uma fileira. Então, 1 metro, uma fileira. 2 metros, 2 fileiras. 3 metros, 4 fileiras. 27 metros, 27 fileiras. Não vai dar para fazer 28 porque é 27,6. Só que isso aqui, esses 27, são atrás da primeira. Não entrou na conta ainda a primeira fileira. Vou deixar indicado aqui para vocês. Essa aqui é a primeira fileira. Então é a primeira fileira, mais 27 atrás dela, com um total de 28 fileiras. Certo? Então a resposta vai ser a letra C. E pensando bem agora, só faria sentido para a gente fazer o cálculo do formato atual se a pergunta fosse quantas fileiras serão acrescentadas nessa reforma. Aí você teria que saber quantas que já tem para depois saber quantas que ir atrás. Mas aí isso é tranquilo. Beleza? Bom, vamos encerrando a nossa aula por aqui. Eu estou gravando essa aula hoje, segunda, dia 28, né? Então, para vocês, foi ontem, né? Esse vídeo está sendo dia 29. Vocês já estão vendo aí no canal que eu estou conseguindo soltar as questões cortadas, né? Então, estou soltando essas aulas maiores com todas as questões, mas eu também estou dividindo, estou retirando desses vídeos as questões individualizadas. Então fiquem à vontade para assistir o que vocês quiserem, tá? Pode assistir só a questão, se quiser para assistir a aula. Aqui de repente pode ter algum comentário que não entra na questão, não sei, vamos ver. Mas está saindo aí, está saindo tudo junto, então daqui talvez, se está vendo até agora, se assistiu até o final direitinho, daqui a uns 6 minutinhos, 7, está saindo aí as questões individuais dessa parte aqui. Se você está assistindo no momento que saiu, né? Claro. Se já saiu há um tempo esse vídeo, está vendo só agora, já está no canal. Ih, já perdeu, ó. Perdeu não, né? Aqui ninguém perde, aqui todo mundo ganha. Tô aproveitando para falar, né? Isso não tem nos cortes, tá vendo? Esse papo bom não tem nos cortes. Esse papo fica só pra gente aqui. Mas, galera, se vocês gostaram, deixa o gostei. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Compartilhe com os amigos. Leve o conhecimento para frente. Vão democratizar esse acesso ao ensino. Que a matemática, gostem ou não, no Enem ela é muito importante. Ela compõe muita coisa da nota final, tá? Então agradeço que assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!